Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês os 3 tipos diferentes de guia cirúrgico que a gente utiliza na implantodontia. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho e se esse conteúdo contribuir alguma coisa para você, deixe seu like. Mas vamos lá para a tela do meu computador e eu quero mostrar para vocês já no site da Ideia. Aqui a gente tem todos os serviços que a Ideia disponibiliza para os cirurgiões dentistas. Então tem os guias cirúrgicos para implante, a gente vai ter também os guias periodontais, vai ter guia de acesso endodôntico, biomodelos, também vai ter aqui desenho digital de sorriso, com reconstruções realistas. Além disso, esse desenho digital do sorriso em 3D e a impressão de modelos odontológicos de forma convencional. Mas hoje eu quero detalhar com vocês esses 3 tipos de guia cirúrgico. Então a gente vai ter lá o guia cirúrgico parcial de implantes, vai ter o guia cirúrgico total de implantes e também um guia que é chamado de Stackable Guide, que é o guia empilhável, né, como a própria tradução fala. É um guia onde vai ter empilhado várias partes desse guia com ímã, que eu já vou explicar um pouquinho melhor para vocês como que isso vai funcionar. Então, o primeiro guia que eu quero mostrar seria esse guia cirúrgico parcial de implantes. E esse guia, ele é um guia que a gente vai chamar de guia dento-suportado. Por que a gente fala guia dento-suportado? Porque toda a estrutura do guia, ele vai sobre a superfície dos dentes. E aí são os dentes que dão a estabilidade para esse guia funcionar, para que esse guia ele fique ali sobre a superfície dos dentes e não tenha báscula e tudo mais. Então é um guia que ele depende que o paciente tenha uma boa condição dentária. Então não dá certo fazer um guia dento suportado num paciente que tenha uma condição periodontal complicada, que tenha muita mobilidade nesses dentes. Então a gente precisa que esses dentes estejam mais estáveis. Então esse tipo de guia, ele é um guia onde, como eu já mencionei, vai ficar sobre a superfície dos dentes e ele vai vir aqui com as anilhas, que cada sistema vai seguir um tipo de anilha diferente, as brocas vão ter uma interação com a anilha, alguns casos vão precisar de uma chave de instalação a mais, vai ter uma chave própria para isso, vai ter também um guia redutor de broca, ou outros guias não têm essa chave redutora de broca, né? Então seriam guias que a gente vai chamar de keyless, e que a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, sobre um kit cirúrgico que é keyless, um kit cirúrgico que tem essa chave de redução de broca. E, né, fora isso, ele também vai apresentar aqui algumas janelas de inspeção. E essas janelas de inspeção, elas servem para a gente confirmar e verificar o assentamento total desse guia, ver se ele está realmente bem assentado na superfície dos dentes. E isso é o que vai garantir, né, que a gente tenha uma estabilidade, um posicionamento correto de todo esse kit, digamos assim, né, que a gente vai conseguir, né, ter o guia bem posicionado, vai ter uma sustentação, não vai ter báscula de nenhum dos lados, e aí vai garantir que a gente instale os implantes na posição mais correta possível. Além disso, né, para fazer esse guia, a gente descendo aqui no site, vai precisar do escaneamento intraoral. Esse escaneamento é importante que ele pegue na maxila o máximo possível de informação, então seria importante dele pegar também um pouco do palato. E no caso da tomografia, a gente precisa de uma tomografia que abranja toda a região a ser planejada. Então a gente precisa de uma tomografia que ela venha a abranger a maxila como um todo ou a mandíbula como um todo, né? Nesse caso, a gente não vai utilizar dos FOVs reduzidos, como é uma indicação, por exemplo, quando eu quero fazer apenas um diagnóstico, a gente vai optar por um FOV reduzido para ter maior qualidade de imagem, uma maior resolução espacial. Mas no caso aqui, a gente precisa que a região toda seja tomografada, principalmente pensando que eu vou ter que alinhar um arquivo STL nessa superfície. E aí, com esse alinhamento desse arquivo STL na superfície, aí eu acabo tendo, né, essa necessidade de ter todos os dentes também na tomografia para que eu possa fazer esse alinhamento. E, além disso, também é importante utilizar um afastador labial, vai trazer mais informação pra gente. A gente não vai ter essa bochecha comprimida sobre os dentes, e aí a gente consegue ter um pouco mais de detalhes nesse sentido. Aí
né, seguindo para o próximo tipo de guia, a gente vai ter aqui o guia cirúrgico total de implantes. E esse guia, ele vai servir para um paciente que ele é totalmente edêntulo. Então, ele é um guia onde a gente vai ter aqui nele praticamente uma reprodução de uma prótese prévia do paciente. E vai ser necessário fazer, né, uma aquisição do paciente utilizando essa prótese e uma aquisição apenas da prótese. E se você não sabe como isso é feito, já tem vídeo aqui no canal explicando como que a gente faz a aquisição apenas da prótese ou como que a gente vai fazer uma aquisição da prótese apenas do paciente usando a prótese, mas como que a gente prepara essa prótese para poder fazer essa aquisição. Então a gente já tem vídeo mostrando tudo isso aqui no nosso YouTube. E aí, voltando aqui para nossa explicação, a gente tem aqui nesse guia, como ele vai ser totalmente suportado por mucosa, a gente vai ter aqui algumas anilhas a mais, fora as anilhas da instalação do implante. A gente vai ter aqui as anilhas onde a gente vai fazer uma fixação por meio de pinos de fixação. Então a gente faz uma pequena perfuração na maxila ou na mandíbula do paciente e coloca alguns pinos para dar mais estabilidade nesse conjunto cirúrgico, porque senão imagina você instalar o implante desse lado e a prótese sair do outro. E aí não seria legal. Além disso, para que a gente possa e consiga fazer a fixação total desse guia, esse guia cirúrgico ele vai apresentar os dentes que vão ser copiados da própria prótese que o paciente usa ou de uma prótese prévia que você está fazendo uma montagem. A gente vai pegar e utilizar, nesse sentido, os dentes também para o paciente ocluir durante a instalação desses pinos de fixação. Aí o paciente oclui, né, morde, e aí consegue estabilizar e a gente faz a perfuração. Lembrar também que com esse tipo de guia cirúrgico a gente não faz retalho, justamente porque se eu fizer retalho eu não consigo adaptar esse guia na mucosa e aí eu posso ter uma posição incorreta de todo o conjunto cirúrgico. Então a gente acaba não fazendo. Outro detalhe que eu quero levar em consideração seria esse número que está escrito. Então eu estou planejando agora também para fazer a gravação de um vídeo apenas falando sobre essa numeração que está ali, que seria basicamente uma numeração que mostra o offset. Então eu quero fazer um vídeo só sobre a explicação do offset, mas para dar um contexto inicial aqui, seria uma compensação. Então aqui significa que o cirurgião vai ter que perfurar 2 milímetros a mais e entrar com o implante 2 milímetros a mais, isso por conta, às vezes, de ter uma gengiva muito espessa e tudo mais, e aí a gente precisar ter que fazer com que essa anilha fique um pouquinho mais para fora. Aí vai ter que entrar um pouquinho mais com a broca. Isso não tem muito a ver apenas com deixar esse implante 2 milímetros infraósseo. Tem mais a ver com que a anilha fique um pouco mais superiormente. Então, às vezes, a anilha ela fica ali em torno de 5 milímetros. Aí a gente soma mais 2 milímetros da altura dessa anilha e, né, para conseguir fazer a instalação desse implante e ter ele numa posição mais adequada possível, sem que eu precise abrir um retalho, né? Porque senão essa anilha ficaria dentro da gengiva. Então, para que eu não precise fazer esse retalho, eu consigo deixar essa anilha 2 milímetros mais para fora. E aí, nesse sentido, agora a gente vai para o nosso último tipo de guia cirúrgico, que seria o Stackable Guide. O guia Stackable Guide, ele seria um guia um pouco mais robusto e é um guia onde a gente vai ter ele em diferentes etapas. Então a gente tem um guia inicial que vai fazer a osteotomia. Na superfície desse guia, a gente consegue acoplar também agora um guia para a instalação dos implantes. E esse guia para a instalação dos implantes, ele vai se encaixar no guia de osteotomia por meio de ímãs. Então aqui a gente faz toda uma instalação desse guia, fixa ele também com os pinos de fixação e depois disso a gente vem, faz a osteotomia e posiciona depois o guia das anilhas para fazer a instalação dos implantes, para fazer as perfurações e a instalação dos implantes. E depois esse guia também possibilita que a gente faça a captura dessa prótese. E aí com a captura da prótese, né, a gente tem uma captura guiada também dessa prótese, possibilitando ali que fique na posição do planejamento inicial. Então é um guia também que ele é um pouco mais complexo, é um guia que traz um pouco mais de dificuldades no planejamento e até mesmo dificuldades na execução. Um caso clínico com um tipo de guia desse, ele não é tão simples quanto um guia de protocolo convencional, feito lá com a tomografia, com a dupla tomografia, e de certa forma
ele também é muito mais complexo que um guia unitário, de um implante unitário ou com implantes independentes, né? Então é um caso um pouco mais complexo, é mais difícil de planejar também, mas é um caso é, que também vai trazer muitas possibilidades, né? Alguns casos hoje são possibilitados pela capacidade que a gente tem de fazer esse tipo de guia. Além disso, pensando, né, como esse guia ele traz uma complexidade muito maior, é muito importante que para o planejamento dele a gente use o escaneamento intraoral do paciente, escaneie prótese prévia que ele tenha. Se o paciente tiver uma PPR, a gente escaneia o paciente usando a PPR, escaneia o paciente sem a PPR, fazer a tomografia também pegando a arcada completa, e é muito importante a gente ter uma fotografia frontal com um sorriso forçado para a gente meio que fazer um DSD e utilizar as técnicas do DSD para corrigir plano de inclinação do sorriso, um plano oclusal, para conseguir acertar a linha média, para conseguir acertar muitos outros parâmetros. Então, nesse sentido, é um guia muito mais complexo de ser realizado. E nesse sentido, pessoal, eu quero convidar vocês a explorar aqui um pouco o site da Ideia e entrar aqui no nosso site, observar muito dos conteúdos que a gente tem, também ver os outros trabalhos. Aqui em cada um deles que você abrir, a gente tem uma descrição explicando tudo certinho desses guias, explicando tudo de todos os serviços. Aqui vocês também conseguem acessar a plataforma para enviar os arquivos, caso vocês solicitem os planejamentos pela gente. Além disso, você também consegue aqui vir nessa aba Aprenda Mais e ter acesso a mais conteúdos e estudar um pouco mais sobre a odontologia digital. E, nesse sentido, eu quero me despedir de todos vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e também quero convidar vocês a se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui vai ter sempre conteúdo sobre odontologia digital e também sobre o mundo da odontologia em si, né? Muito obrigado a vocês que ficaram até agora e tchau!